Uma alegria, nós podemos nos encontrar mais uma vez para mais uma live, mais uma reflexão hoje no dia de São José. Eu quero primeiro lembrar que no sábado, infelizmente, eu não pude fazer a live sobre um retiro na cidade de São José do Rio Preto e só voltei domingo à noite, então não foi possível. Mas hoje, como é dia de São José, o grande São José, né? Nós não podemos deixar de falar em São José. São José, realmente, abaixo de Nossa Senhora, a igreja considera São José o santo que tem mais poder de intercessão diante de Deus. Por quê? Porque São José foi escolhido por Deus para ser o pai do Salvador, o pai de Deus feito homem. Uma reflexão muito simples que nós podemos fazer, né? Se Maria foi a melhor mulher que Deus escolheu para ser a mãe do seu filho aqui na terra, evidentemente São José também foi o melhor homem que escolheu para ser o seu pai aqui na terra, né? Por isso, a igreja presta um culto a Nossa Senhora que chama de hiperdulia. Dulia quer dizer veneração. Hiper, você sabe, né? Hipermercado. Super, grande. Né? E depois o culto a São José, que é chamado de protodulia. Proto quer dizer o quê? Primeiro. Então, o primeiro culto que a igreja presta abaixo da Virgem Maria é o culto a São José. E tem muito motivo para isso. E é exatamente isso que nós queremos conversar. Se você tiver sua pergunta, pode me mandar. Hoje eu vou poder responder perguntas, ok? Mas vamos começar, como sempre nós fazemos, rezando. Pedindo a Deus a sua graça, a sua bênção, pedindo a São José a sua intercessão, a Nossa Senhora a sua intercessão, para que realmente a gente possa fazer um programa aqui que possa edificar a todos nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, sabemos que o Senhor escolheu Nossa Senhora e São José para serem os seus pais aqui na terra. Por isso, pela intercessão deles, nesta noite, nós pedimos a vossa graça, a vossa bênção. Pedimos os dons do Espírito Santo para todos nós. Pedimos todas aquelas graças que nós precisamos para fazer a vossa santa vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, valei-nos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, eu gostaria de começar essa nossa reflexão mostrando, inclusive, a você um livro que eu escrevi, O Glorioso São José. Por que eu escrevi esse livro, O Glorioso São José? Por um motivo muito especial. Porque eu consegui uma graça extraordinária através de São José. Que graça foi essa? Eu já contei isso na TV Canção Nova, nos meus programas, né? A minha esposa fumava desde 14 anos de idade. Porque antigamente, infelizmente, as pessoas fumavam muito, até as mulheres, né? E minha esposa fumou durante 35 anos, né? E ela precisava deixar de fumar. Ela trabalhava com na comunidade Emaús, que nós tínhamos jovens dependentes de drogas, e ela trabalhava com eles, e ali não podia, evidentemente, fumar, ela sofria muito com isso, né? E rezava muito pedindo a Deus essa graça, né? De deixar o vício, que é uma coisa muito difícil, né? Mas teve um dia de São José, dia 1º de maio, me lembro muito bem, que acontece como é feriado, tem uma procissão de São José aqui na nossa cidade, e vai ter esse ano de novo, né? E eu disse a ela, olha, vamos à procissão de São José, e depois você vai entregar essa carteira de cigarro para São José. E você
né? Se Deus quiser, não vai fumar mais. E ela fez isso. Fomos à procissão, entregou a carteira de cigarro a São José, nunca mais fumou. Né? Viveu sem fumar 10 anos antes de morrer, né? Nunca mais fumou. Eu prometi a São José que um dia eu escreveria um livro sobre as glórias dele. Eu fui pesquisar, fui estudar as encíclicas dos papas e escrevi esse livro que eu mostrei, O Glorioso São José. Uma maravilha a gente ser devoto de São José. Bem, é preciso dizer que São José ele é tão importante para a igreja que tem 2 festas litúrgicas, né? Dia 19 de março, que é a festa de São José, esposo da Virgem Maria, e também 1º de maio, uma festa instituída pelo Papa Pio XII, São José, patrono dos operários, né? 1º de maio, o Dia do Trabalhador. Né? E todos os papas sem exceção, ou escreveram alguma coisa, ou encíclica, ou algum documento sobre São José. Por exemplo, em 1870, o Papa Pio IX, que foi o mesmo Papa que proclamou em 1870 o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, o Papa Pio IX, em 1870 também, no mesmo ano que ele proclamou o dogma da Imaculada Conceição, ele proclamou São José como patrono universal da Igreja. Olha, eu gostaria que você refletisse um pouco sobre isso. Eu gostaria de lembrar o seguinte, que Jesus disse para Pedro o seguinte: tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Então, quando o Papa define alguma coisa aqui na terra, está definido no céu. Se o Papa proclamou São José, patrono universal da Igreja, pai da Igreja, ele é de fato o pai da Igreja. E pai, o que o pai faz? O pai protege, o pai nutre. É por isso que São José recebeu da Igreja, de um Papa, o título de pai nutrício de Jesus. Aquele que nutre, aquele que alimenta, aquele que protege, aquele que ensina, é o pai. Né? Então eu costumo dizer que todas as igrejas, todas as capelas do mundo precisam ter a imagem de Nossa Senhora e de São José. Porque Nossa Senhora é a mãe da igreja e São José é o pai. Mesmo que a igreja seja dedicada a um santo, a igreja de Santo Antônio, a igreja de São João Batista, a igreja de Nossa Senhora Aparecida, mas precisa ter ali a imagem do patrono universal da igreja. O Papa, um dos Papas, Leão XIII, numa encíclica chamada Quamquam Plurias, o Papa Leão XIII, ele propôs São José como advogado dos lares cristãos. Olha que coisa bonita. Advogado quer dizer defensor, protetor. Né? Quando você tem um problema, um processo, você busca um advogado. Você quer buscar um direito, você busca um advogado. São José foi colocado pelo Papa Leão XIII como o advogado de todas as famílias e lares cristãos. Né? Depois o Papa Pio XII, como já coloquei, né, colocou São José como exemplo para todos os trabalhadores. E fixou o dia 1º de maio como festa de São José Trabalhador, festa, né, a grande festa. Sabe, a igreja costuma olhar São José assim, como a figura de pai. Né? Ele era a própria do Pai Celeste, porque você sabe que São José não era pai natural de Jesus. Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Não é? Inclusive, São José, nós sabemos que pensou até de abandonar Maria, né? Mas o mesmo anjo Gabriel da Anunciação apareceu para eles: não, José, não temas receber Maria por tua esposa, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Não temas receber Maria por tua esposa. Então, veja bem, um anjo, ele só faz o quê? Ele é mensageiro de Deus. Então, Deus está dizendo: você vai ser esposo de Maria. Consequentemente, você vai ser pai adotivo, nutrício, legal do menino Jesus. Sabe, gente, Deus queria entrar na nossa história pela família. O Papa João Paulo II explica isso muito bem na Carta às Famílias, que ele escreveu em 1994. Ele disse, Jesus teve que assumir toda a vida humana para redimir toda a vida humana. Não é que o pecado original tinha, de certa forma, destruído, né? Então, a primeira coisa que Jesus assumiu, diz o Papa, foi a família. Ele quis nascer, ele quis entrar na nossa história pela família.
Então ele quis ter uma família. Ele podia viver só com Maria, porque ele não foi gerado por um homem no seio da Virgem, mas não, ele quis ter um pai. E olha que coisa bonita da gente refletir. Normalmente a adoção é um pai que adota um filho, não é? Com São José foi o contrário, foi o filho que adotou um pai. É muito bonito isso, né? O filho adotou um pai. Ele mandou o anjo dizer a José, não temas receber Maria. E José foi aquele pai maravilhoso. Pai, exemplo de fé, exemplo de humildade, exemplo de aniquilamento próprio, esvaziamento. Viveu para José, para Jesus e para Maria. Hã? Coisa bonita a gente lê no Evangelho. O Evangelho não tem uma palavra de São José. Você não encontra uma palavra de São José. Mas você encontra, né, o evangelista falando de São José, chamando de São José um homem justo. Né? Justo na Bíblia quer dizer o quê? Santo. Justiça na Bíblia é sinônimo de santidade. Aquele que faz a vontade de Deus. Né? Então, São José é esse exemplo maravilhoso para todos nós. Exemplo de todas as virtudes. A virtude da humildade. Né? Ele sendo o pai de Jesus, mesmo sendo o pai adotivo, nunca se vangloriou. Assim como Maria. Né? As pessoas perguntavam lá em Nazaré, mas ele não é o filho do carpinteiro? Ele não é o carpinteiro? Né? Que rapaz é esse que está fazendo milagre, essa palavra de sabedoria e tudo mais? Né? Mas São José, né, desapareceu. Fez aquilo que São João Batista dizia, né? É preciso que ele cresça e eu desapareça. E São José desapareceu da vida de Jesus, antes mesmo de Jesus começar a sua vida pública. Né? Não há motivo, diz o Papa João Paulo II, numa das suas catequeses sobre a Virgem Maria, João Paulo II disse que não há motivo para a gente querer ver em São José um homem velho, um homem que foi viúvo. Não. O Papa diz, não há fundamentação histórica para isso, embora um livro apócrifo, né, que a igreja não considerou como inspirado, diga que São José era viúvo, não sei, uma igreja, o Papa João Paulo II diz que não tem uma base histórica suficiente para se acreditar nisso. Então, São José era aí a imagem do próprio Pai Celeste, né? Como dizia lá, a gente conta no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, aquela expressão assim, né? O Senhor escolheu para si um homem segundo o seu coração. É São José, né? O Senhor escolheu para si um homem segundo o seu coração, né? Um homem justo, um homem santo, um homem digno, né, de ser realmente o protetor de Nossa Senhora e ser o protetor do menino Jesus. Né? Então, é muito bonito tudo isso. Né? Jesus era, de fato, filho de Jesus. Uma explicação muito interessante de São Tomás de Aquino, ele dizia assim que, ao escolher alguém para uma missão, Deus lhe dá graças proporcionais para realizar essa missão. Ora, meus irmãos, ser pai de Deus feito homem aqui na terra não é uma missão fácil. E a gente vê como José sofreu. Não é? Mal o menino nasceu, ele teve que fugir para o Egito porque Herodes queria matar o menino. Ficou lá numa terra estranha, numa língua estranha, com povos estranhos, tendo que manter a Sagrada Família e depois da morte de Herodes, 4, 5 anos depois, voltar para Nazaré. Então, diz São Tomás de Aquino, né? Além do que, quanto mais alguém se aproxima da fonte da graça, tanto mais dela participa. Olha que coisa bonita, diz São Tomás de Aquino. Quanto mais alguém se aproxima da fonte da graça, mais dela participa. Olha, quem é a fonte da graça? Jesus, a Virgem Maria. São José estava ali próximo da fonte da graça, como que bebendo da graça. Então, São Tomás de Aquino diz, quanto mais alguém se aproxima da fonte da graça, mais ele participa da graça. É a santidade belíssima de São José. Mas tudo isso tem para nós, sabe, um efeito, uma consequência muito importante. É a nossa intercessão, o pedido de intercessão a São José. Se São José é esse santo tão maravilhoso que Jesus escolheu para o seu Pai, ele está ao lado do seu Filho, lá no céu. Então, os santos costumam dizer, eu vou colocar aqui algumas citações de alguns santos para você perceber a grandeza de São José, né?
Os santos diziam coisas maravilhosas de São José. E você vai ver que eu vou colocar aqui, assim, santos doutores. Santos doutores são apenas 36 santos que se destacaram muito, né, no ensino da teologia, dos mistérios insondáveis de Deus, e que algum papa deu a eles o nome de doutor. São 32 homens e são 4 mulheres. Né? As mulheres, Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena, Santa Hildegard de Bingen, na Alemanha. Não é? E aqueles gigantes todos, São Tomás de Aquino, São Leão Magno, São Gregório Magno, e tantos santos doutores mais. Bom, mas eu vou intercalar aqui 2 perguntas que eu já recebi aqui. Raimundo de Oliveira pergunta assim: por que não tem nada falando sobre São José, mesmo sabendo que ele é, né, apenas a seta? Olha, o Evangelho ele foi feito para falar de Jesus. Por isso que o Evangelho fala muito pouco da Virgem Maria, fala muito pouco de São José. Você repare que a própria Virgem Maria só tem praticamente 3 palavras sobre Nossa Senhora na Virgem Maria. É aquela palavra que ela conversa com o anjo na Anunciação, depois aquela palavra que ela conversa com Jesus nas bodas de Caná, né? E poucas, mas aí 3, 4 vezes só que aparece. E São José não aparece nenhuma palavra. Não sei, pode ser um desígnio de Deus, né? Desse homem oculto, que o segredo da humildade é exatamente o escondimento. A pessoa vaidosa, soberba, gosta de aparecer, se destacar, falar, se apresentar, se exibir. Humilde não. Humilde se esconde. Humilde trabalha no anonimato, no silêncio, que Deus só ouve, que Deus só vê e que Deus retribui. Eu penso que seja por isso, né, que a gente vê em São José esse homem oculto nos evangelhos. Né? Mas o pouco que o evangelho fala de São José é suficiente para entender a grandeza dele. Né? Valéria Viana pergunta assim: professor, procurei muito, mas não encontrei nada que me dissesse com que idade São José morreu. Quantos anos Jesus tinha? Valéria, a igreja não sabe, por isso que você não encontrou. E o que a igreja não sabe, a igreja diz não sei. Entende? E se Deus não revelou, é porque isso não é algo fundamental para a nossa salvação. Uma coisa que nós católicos temos que entender é que o Evangelho não é um livro de curiosidades. Os Evangelhos não são um livro assim de fantasia. Os Evangelhos trazem para nós o quê? Aquilo que é essencial para a nossa salvação. Ok? Então, a gente não sabe. Uma coisa é certa. São José morreu antes de Jesus começar a sua vida pública, antes dos 30 anos. Por isso que a igreja coloca São José como o protetor da boa morte. Por quê? Porque a igreja ensina que ele certamente morreu nos braços de Jesus e da Virgem Maria. Olha, tem morte melhor? Então, como ele foi assim tão agraciado, né, na sua vida, na sua morte, a igreja diz que a gente deve se recomendar a São José na hora da morte. Né? São José valei-nos, né, em toda a nossa vida, de modo muito especial na hora da nossa morte. Não sabemos com que idade São José morreu, com que idade Jesus tinha. Certamente aí Jesus estava entre os 12 e os 30 anos. 12 porque aos 12 anos a gente vê Jesus e Maria procurando José no templo, voltam para Nazaré, né? Então pode ser que Jesus tivesse aí cerca de 20 e poucos anos, por aí. É o suficiente a gente saber isso, né? Bem, mas agora eu quero continuar aqui e colocar para você aqui alguns pensamentos muito bonitos dos santos doutores sobre São José. Isso fortalece a nossa devoção a São José, o desejo de a gente rezar. Inclusive, eu quero aproveitar a segunda parte deste programa para eu rezar com você, né? Porque hoje é dia de São José. Hoje não é dia só da gente falar sobre São José, mas hoje é dia também de a gente pedir a intercessão de São José. Santa Teresa d'Ávila, meus irmãos, doutora da igreja, todos os carmelos que ela instituiu, mais ou menos uns 20 carmelos, todos eles tinham o nome de São José. Era São José de Ávila, São José não sei da onde, São José não sei da onde, porque ela dizia o seguinte: São José, ele me favoreceu muito com as suas graças. Ela dizia: nunca numa festa de São José eu fiz um pedido a ele que não tenha sido atendido. Ora, e hoje, meus irmãos, é festa de São José.
é dia de São José, então eu quero que você coloque seu pedido, né? Com devoção, com fé. E São José certamente vai atender naquilo que for da vontade de Deus, evidentemente. Mas veja aí, por exemplo, Santo Afonso de Ligório, santo, doutor da igreja, que fundou, né, a congregação dos padres redentoristas. Santo Afonso de Ligório dizia assim, né, ele garantia que todo dom ou privilégio que Deus concedeu a outro santo, também o concedeu a São José. Sabe, são santos doutores falando. Né? Quem que diz esse santo? Que todo privilégio, toda graça que Deus concedeu a algum santo, São José também recebeu. Depois de São Francisco de Sales, doutor da igreja, né? Que São Francisco morreu em 1655, foi um inspirador de São João Bosco. São Francisco de Sales dizia, né, que São José ultrapassou na pureza os anjos da mais alta hierarquia. Eu não sei de onde um santo doutor tirava isso. Mas como é um santo doutor, que recebeu da igreja esse título, ele diz, São José ultrapassou na pureza, na pureza os anjos da mais alta hierarquia. É muito forte. Né? Foi aquele homem casto que viveu ao lado da Virgem Maria, né? Viveu a castidade perfeita. Então, está aí, olha, nós todos, meus irmãos, temos dificuldade com o sexo. Não adianta dizer que não tem, principalmente nós homens. Você sabe que o sexo só se extingue na vida do homem quando ele morre. Um homem com 90 anos de idade, ele ainda tem libido, ele tem desejos sexuais. Então é muito difícil para um homem viver a castidade. Sabe, principalmente antes do casamento e depois do casamento. Por exemplo, quando fica viúvo e tal. Então, São José, valei-nos. São José, o Senhor, que é o homem casto por excelência, o santo da castidade, concede-nos, São José, essa força, essa graça, essa bênção de Deus. Intercede diante do teu filho por mim. Não é? Depois Santo Afonso de Ligório, né, deixou bem claro isso. Depois São Jerônimo, aquele grande santo que morreu em 420, que traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o latim, a famosa Vulgata, não é? Ele dizia que São José mereceu o nome de justo porque possuía de modo perfeito todas as virtudes. Todas as virtudes. Que virtudes essas, né? Eu gosto de lembrar aquelas virtudes que são o oposto dos pecados capitais, né? A virtude da humildade, do desprendimento, da pureza, né? Da bondade, da mansidão, da paciência, da tolerância, né? Da verdade, não mentir. São José tinha, né, segundo São Jerônimo, a plenitude das virtudes. Né? Que bonito. São Bernardo também doutor da igreja. Você está vendo que eu só coletei aqui ensinamento de grandes santos doutores da igreja. São Bernardo, que morreu em 1153, São Bernardo de Claraval, né, o famoso São Bernardo. Ele dizia que São José, dizia o seguinte, de sua vocação considerai a multiplicidade, a excelência, a sublimidade dos dons sobrenaturais com que ele foi enriquecido por Deus. Sabe, então a gente vê aí como é que os santos doutores se debruçavam, né, sobre essa grandeza de São José. Mais uma palavra aqui, São Basílio Magno, né, que São Basílio era do século IV, morreu em 369, também doutor da igreja. São Basílio Magno dizia, ainda que José tratasse sua esposa com todo afeto e amor e com todo o cuidado próprio dos cônjuges, entretanto se abstiveram dos atos sexuais. Já no século IV, São Basílio Magno já colocava aí a castidade perfeita de São José. Está lá na obra dele, Tratado da Virgem Santíssima, que é uma obra da Biblioteca dos Autores Cristãos, né, que é de Madrid, né, uma biblioteca muito famosa. Bom, eu quero colocar aqui ainda Santo Agostinho dizendo, Santo Agostinho também século V, Santo Agostinho, doutor da igreja, e compara os outros santos a grandes estrelas, mas ele compara São José ao sol. Né? É diferente o sol das estrelas. Né? Então tem aquele pontinho longe brilhando, o sol não, o sol está aqui, perto de nós, iluminando. Né? E para terminar, Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, como eu já disse, a grande devota de São José,
que morreu em 1582, ela dizia assim: quem não achar mestre que lhe ensine a orar, tome São José por mestre e não errará o caminho. Interessante, né? Você já pensou nisso? Tomar São José como seu mestre de oração? Você até fala, você não tem mestre de oração? Tome São José. São José me ensine a rezar. Certamente São José vai interceder por isso, né? Ela diz assim: tomei por advogado e senhor ao glorioso São José e muito me encomendei a ele. Claramente vi que dessa necessidade, como de outras maiores, referentes à honra e à perda da alma, esse Pai e Senhor me salvou com maior lucro do que eu sabia pedir. Muito mais do que ela pedia, ele fez por ela. Não me recordo de lhe haver até agora suplicado alguma graça que tenha deixado de obter. Olha, meus irmãos, que testemunho de uma grande santa e doutora da igreja. Então está aí, eu penso que esse exemplo rápido que eu coloco para você, né, é muito suficiente. Eu gostaria de mostrar rapidamente, né, nesse livro que eu escrevi, O Glorioso São José, os papas recomendaram muito São José, muito. Inclusive, escreveram várias encíclicas que você pode ver aí, até no site do Vaticano, né? Mas eu me lembro como os papas, eles mandavam o povo rezar a São José, sobretudo pelos momentos difíceis que a igreja sempre atravessou, né? Eu gostaria aqui de lembrar alguma coisa, né? Porque isso aqui é bastante forte. Apenas poucas citações que eu quero colocar dos papas. Por exemplo, o Papa Bento XV, que foi Papa de 1914 até 1922, foi o Papa que atravessou a Primeira Guerra Mundial, né? Ele diz assim, num dos seus documentos, né? Ele diz assim, depois, se considerarmos as odiernas calamidades que afligem o gênero humano, torna-se mais evidente ainda a oportunidade de intensificar o culto a São José e difundi-lo ainda mais entre o povo cristão. O Papa estava falando do horror da Primeira Guerra Mundial, invocar São José, né? Depois ele fala aqui muitas coisas do perigo do comunismo, porque a gente sabe que o comunismo começou na Rússia em 1917. Então, olha o que o Papa disse nessa encíclica dele, o Bento XV, né? Ele diz assim, falando do comunismo terrível que começou lá na Rússia, amadureceu nos desejos e expectativa de todos os sediciosos o advento de uma certa república universal que seja fundada na igualdade absoluta dos homens, na comunhão dos bens, e na qual não mais exista distinção alguma de nacionalidade, nem mais se reconheça a autoridade dos pais sobre os filhos, nem do poder público sobre o cidadão, nem de Deus sobre os homens reunidos, né? Coisas essas que, se por desventura se realizassem, dariam lugar a tremendas convulsões sociais, como aquela que está agora desolando não pequena parte da Europa. Era o comunismo que a Rússia estava espalhando por todos aqueles países ali, satélites, né? A Tchecoslováquia, a Hungria, Bulgária, Romênia, Polônia, Alemanha Oriental, o comunismo dominou tudo aquilo. São essas situações que o Papa está falando. E aí o que o Papa pede? Invocar São José como pai da igreja, protetor da igreja. Sabe, meus irmãos, eu não vou aqui ficar lendo essas coisas todas, porque se você quiser, você pode até ler nesse livro, mas eu queria dizer o seguinte, a nossa igreja hoje também está passando por momentos muito difíceis, você sabe disso. O demônio nunca deu sossego para a igreja e nunca vai dar sossego para a igreja, você sabe muito disso. Onde a semente do evangelho foi lançada, né, diz Daniel Rupes, o demônio vem e semeia o joio em cima e a confusão dentro da igreja, dão doutrinas erradas e coisas erradas. Né? Então, você vê, ainda hoje nós tivemos uma notícia muito dura para a igreja, um bispo que foi preso, vários padres em Goiânia, não quero aqui fazer nenhum julgamento nem nada, claro, evidentemente temos que esperar, e a própria igreja deve fazer um inquérito canônico para levantar tudo direitinho, mas é um sofrimento muito grande para nós, né? Eu nunca me lembro na minha vida aqui na igreja de ter ouvido falar que um bispo foi preso, com mais 10, 12 sacerdotes. O que está acontecendo?
Não é nenhum julgamento que eu estou querendo fazer, nem atirar pedra em ninguém, mas é algo que nos deixa, assim, realmente chocados. Valei-nos, São José. São José, pai da igreja, socorrei-nos. Então, nós estamos vendo, meus irmãos, uma igreja em convulsão. Uma igreja onde, infelizmente, dentro dela, nós temos vendo doutrinas erradas. Estamos vendo, às vezes, até padres que aprovam coisas que não podem aprovar. Por exemplo, o casamento de pessoas do mesmo sexo. Respeitamos essas pessoas, mas a igreja não pode aprovar isso. Né? Vimos um cardeal, presidente da Conferência dos Bispos da Alemanha, dizendo que pode-se dar bênçãos aos casais de mesmo sexo. Ora, está totalmente contra o ensinamento da igreja, o catecismo da igreja, tudo que os papas têm dito. Então, a gente percebe claramente, meus irmãos, que o joio está semeado no meio do trigo da igreja hoje. A quem nós vamos recorrer? Eu tenho aqui uma série de citações nesse meu livro, dos papas nas épocas mais difíceis da igreja, na época do nazismo, do comunismo, né, da Revolução Francesa. Os papas, valei-nos, São José, valei-nos. Por isso que surgiu o terço de São José, onde 50 vezes nós dizemos: São José, valei-nos, São José, valei-nos. Reze, meu irmão, esse terço todo dia. É muito simples esse terço. É só você pegar o seu terço, reze aí um credo, reze aí um glória, né? Pega aí seu terço, né? Reze aí, né? Nessas primeiras contas do terço aqui, ó, nessas 3 primeiras continhas do terço, você pode rezar um glória, tá certo? Um Pai Nosso e 3 Ave Marias. E depois você diz apenas assim, ó: meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o santo anjo do Senhor? Aí 10 vezes, valei-nos, São José. São José, valei-nos, São José, valei-nos, São José, valei-nos. 10 vezes. Rapidíssimo. Depois na pedrinha de novo do Pai Nosso: meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o santo anjo do Senhor? Valei-me, São José. Ora, você não tem tribulações? Você não tem aflições? Claro que tem. Todos nós temos. Então, valei-nos, São José. São José, valei-nos. Sabe? Eu acordo na minha madrugada e a primeira coisa que eu faço é rezar o texto de São José. Você sabe por quê? Porque a madrugada, muitas vezes, é que o demônio procura bagunçar a vida da gente, até no sono. Santo Afonso de Ligório dizia: o demônio ele é sagaz, até no sono, no sonho, às vezes quer perturbar a gente. Mas quando você põe São José na frente, você põe Nossa Senhora na frente, teu sono será em paz. De verdade. Então, reze o texto de São José hoje. É bonito. Né? Eu quero rezar com você hoje, né, uma coisa muito bonita, né, que é a coroa das dores e das alegrias de São José. É algo muito antigo da igreja. É uma devoção maravilhosa e que eu coloco aqui nesse livro, São José valei-nos, glorioso São José. Eu coloco aqui essa devoção. E eu queria, nessa segunda parte do programa, dessa nossa conversa, rezar com você, ok? Isso que a igreja chama de dores e alegrias de São José. Né? E aí eu queria que você colocasse as suas intenções. Qual é a intenção que você quer colocar? Claro, evidentemente, eu queria colocar aqui uma intenção geral para São José conceder a todos nós a graça da santidade, a graça, né, esses 7 dons maravilhosos, que são a graça da humildade, do desprendimento, da pureza, da bondade, da mansidão, da diligência. Né? Dons assim que são opostos aos pecados capitais. Mas coloque aí aquela intenção que você precisa hoje. Né? Qual é a sua aflição? Qual é a sua tribulação hoje? Onde é que está pegando? Vamos rezar. Hoje é o dia que nós queremos rezar. São José hoje está diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entregando a eles o nosso pedido, entregando a eles a nossa oração. Então, eu quero rezar com você essa coroa que a igreja chama das 7 dores e 7 alegrias de São José. Eu vou seguir aqui pelo livro. Né? A primeira dor
é esta: compadeço-me de vós, ó patriarca São José, pela dor que tivestes ao verdes que vossa Santíssima Esposa era mãe, ignorando vós o mistério da encarnação do Filho de Deus, e me comprazo na alegria que experimentastes ao ouvir do anjo do Senhor aquelas palavras tão consoladoras: José, filho de Davi, não temais receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Em memória desta dor e desta alegria, eu vos peço que me alcanceis a graça de estar livre da soberba, adornado da virtude da humildade, enriquecido com o dom da sabedoria. E em cada contemplação dessa, a gente reza um Pai Nosso e reza uma Ave Maria e um Glória. Então vamos rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A segunda dor e a segunda alegria, compadeço-me de vós, ó patriarca São José, pela dor que tivestes vendo a Jesus e a Maria alojados no presépio de Belém, e me comprazo na alegria que vos causou ver a Jesus adorado pelos anjos e pelos pastores e pelos reis. Em memória desta dor e desta alegria, suplico que me alcanceis a graça de ver-me livre da avareza, adornado da virtude do desprendimento, enriquecido com o dom do entendimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Terceira dor, compadeça-me de vós, ó patriarca São José, pela dor que tivestes vendo o sangue que derramava Jesus no dia da sua circuncisão. E me comprazo na alegria que vos causou a imposição do nome de Jesus. Porque era o pai que no 8º dia circuncidava o menino e dava a ele o nome. Começamos a honra de dar a Jesus o seu nome, Jesus. Em memória desta dor e desta alegria, eu vos suplico que me alcanceis a graça de ver-me livre da luxúria, da impureza, adornado da virtude e da castidade, enriquecido com o dom do conselho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, Pai, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A quarta dor. Compadeça-me de vós, ó patriarca São José, pela dor que tivestes ouvindo as palavras de Simeão, quando dizia a vossa esposa Maria que uma espada de dor haveria de transpassar a sua alma. E me comprazo na alegria que experimentastes ouvindo os louvores de Simeão e Ana que tributaram a Jesus. Em memória desta dor e deste gozo, eu vos suplico que me alcanceis a graça de ver-me livre da ira, adornado da virtude da paciência, enriquecido com o dom da fortaleza. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quinta dor. Compadeço-me de vós, ó Patriarca São José, pela dor que tivestes vendo a Jesus perseguido de Herodes, e me comprazo na alegria que sentistes vendo como caíam os ídolos mudos dos seus templos no Egito. Em memória desta dor e desta alegria, eu vos suplico que me alcanceis a graça de ver-me livre da gula, adornado da temperança, enriquecido com o dom da ciência. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sexta dor. Compadeço-me de vós, ó Patriarca São José, pela dor que tivestes ao saberes que reinava Arquelau, filho de Herodes, em Jerusalém, e me comprazo na alegria que experimentou vosso coração em poder estar seguro em Nazaré. Em memória desta dor e desta alegria, eu vos suplico que me alcanceis a graça de ver-me livre da inveja, adornado da caridade, enriquecido com o dom da piedade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A sétima dor. Compadeço-me de vós, ó Patriarca São José, pela dor que tivestes por teres perdido a Jesus, ainda que sem culpa, e me comprazo na alegria que experimentastes quando o achastes no templo entre os doutores. Em memória desta dor e deste gozo, eu vos suplico que me alcanceis a graça de ver-me livre da preguiça, adornado da diligência, enriquecido com o dom do temor de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, Pai, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E em seguida vem uma oração a São José. Ó glorioso Patriarca São José, animado de uma fé viva, chego ao vosso trono de glória, em que firmissimamente Deus vos colocou, pelos méritos de Jesus e de Maria, por vossos especiais méritos e virtudes, eu vos peço que me alcanceis a graça de livrar-me dos 7 pecados capitais,
e que fique firme e constante nas virtudes a eles contrárias, e adornado por 7 dons do Espírito Santo, e que ame com fervor a Jesus e a Maria, e para mais obrigar vosso compassivo coração, lembro-vos as 7 maiores dores que nós celebramos. Bem, depois tem uma oração de consagração em São José, que eu gostaria então de completar essa nossa conversa de hoje, né, nessa consagração a São José. Consagrar a sua vida, sua família, né, sua inteligência, sua liberdade, sua vontade, sua consciência, memória, seus trabalhos, ok? Tudo que você tem, você faz debaixo da proteção de São José. Como a gente faz com Nossa Senhora também, né? Glorioso São José, digno de ser entre os santos, com especialidade venerado, amado e invocado, pelo primor de vossas virtudes, eminência de vossa glória e poder de vossa intercessão, perante a Santíssima Trindade, perante Jesus, vosso Filho adotivo, e perante Maria, vossa castíssima esposa, minha mãe terníssima, tomo-vos hoje por meu advogado junto de ambos, por meu protetor e pai. Prometo firmemente nunca esquecer-me de vós, honrar-vos todos os dias que Deus me conceder, e fazer quanto em mim estiver, para inspirar vossa devoção aos que estão a meu encargo. Dignai-vos, vô-lo peço, ó Pai do meu coração, conceder-me vossa especial proteção, e admitir-me entre os vossos mais fervorosos servos, em todas as minhas ações. Assisti-me junto de Jesus e de Maria, favorecei-me, e na hora da minha morte não me falteis, por piedade. Amém. Bem, meus irmãos, aqui ainda tem muitas orações sobre São José que você pode, se você entrar, por exemplo, aí no Google, escrever lá, não é? Ladainha de São José, você vai encontrar a ladainha de São José, você pode rezar a ladainha. Depois tem outras orações, tem a novena a São José também, que nós fizemos até o dia de hoje, também você encontra aí disponível no site do Google, porque ele abre alguma comunidade que publica essas coisas, né? Então, há muitas orações que a gente pode fazer. Bem, graças a Deus, podemos comemorar, celebrar junto e rezar aqui a São José. Quero encerrar pedindo a ele, né, a sua intercessão por todos nós, de modo especial pelo nosso Papa Francisco, por todas as suas necessidades, intenções, saúde, né? Pedir também a todos os nossos cardeais, arcebispos, bispos, sacerdotes, diáconos, ministros, né, leigos, consagrados, por todas as comunidades, todas as congregações da igreja, por todos os leigos. Estamos no ano, né, do protagonismo do leigo. A igreja coloca para o Brasil a importância do trabalho do leigo. Enfim, para que São José, né, por essas nossas orações todas, ele cuide da igreja, afaste da igreja todo o mal, que a igreja possa cumprir a sua missão de salvar a humanidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, valei-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.